Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo então da hidrostática, que a gente já veio fazendo lá na parte um, que a gente viu alguns conceitos sobre pressão, densidade, e esses conceitos vão ser importantes para a gente no decorrer do curso aí, porque a gente vai estudando hidrostática. Então, para começar, eu queria começar falando então sobre pressão atmosférica. A gente está acostumado, eu acho, a ouvir bastante esse nome, mas o que que significa isso, né? Bom, se vocês pensarem, o ar, como está falando aqui, ó, ele tem uma massa, como a gente sabe. Mesmo ela sendo pequena, né, pra gente, a gente achando que ela é pequena, ele tem uma massa. E esse ar envolve toda a camada atmosférica da Terra. E então, como ele tem massa, ele também é atraído pela força gravitacional. E com isso, então, ele exerce uma pressão nos corpos, certo? Pressão lá, aquele conceito que a gente viu. Quando ele exerce uma pressão sobre os corpos que estão na Terra, como é a pressão pelo ar atmosférico, a gente chama essa pressão aí de pressão atmosférica. Todos os planetas que possuem uma atmosfera, eles vão ter uma pressão atmosférica. Mas no caso, por exemplo, da Lua, que é um satélite da Terra, ela não tem atmosfera. Então, nesse caso, também não há pressão atmosférica nela, certo? Bom, como que isso foi, né, verificado? Como isso foi medido e algumas vezes vocês vão se deparar com uma unidade chamada milímetro de mercúrio, mmHg. O que isso significa? Isso veio lá da experiência de Torricelli. Torricelli foi um físico que o que ele fez? Ele pegou, né, um tubo de vidro de 1 metro, certo? E encheu esse cara de mercúrio, que é um elemento químico bem denso. E com isso, aí ele tampou a tampa desse tubo, igual que ele está fazendo aqui, ó. E ele foi lá e virou esse tubo numa jarra, num pote, né, que continha também mercúrio. Então aqui já tinha mercúrio, ele foi lá e virou. E aí ele destampa esse cara. Esse vidrinho que estava tampado, ele vai lá e destampa. O que ele percebeu? Que o mercúrio começava a descer, mas ele não descia todo, ele parou numa certa altura. E o que isso significa? O que isso significou? Ele percebeu então, ele percebeu que a pressão atmosférica, então, que atuava aqui na superfície desse mercúrio, equilibrava o resto dessa coluna. E como eu falei lá para vocês, esse tubo de vidro tinha 1 metro. E aí essa coluna de mercúrio, depois que ele virou, ficou com 76 centímetros. Lembrando que 1 metro é 100 centímetros. Quando ele virou, então, ficou com 76 centímetros dessa coluna de mercúrio. Então, como ficou equilibrado ali, e ele disse que era a pressão atmosférica que estava equilibrando esse cara, porque ela estava atuando aqui na superfície do mercúrio, ele colocou, né, botou lá que que uma pressão atmosférica seria equivalente a 76 centímetros de mercúrio. 76 centímetros de mercúrio também é a mesma coisa que 760 milímetros. Então, às vezes, essas unidades podem aparecer para a gente. 760 milímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio, certo? E essa experiência de Torricelli foi realizada a nível do mar. Depois, essa experiência foi retomada e ela foi feita no topo de uma montanha. E com isso, se verificou que a pressão era diferente, que a coluna, né, ficava diferente. Então, onde a gente vai encontrar alguns exemplos aí que a gente vê claramente a pressão atmosférica atuando? Bom, quando a gente está tomando lá o nosso milkshake, o nosso suco, qualquer coisinha no canudo. O que está acontecendo ali, nesse caso? A gente, na verdade, não está sugando o líquido. A gente está sugando o ar que está dentro desse canudo. Quando a gente suga o ar que está dentro desse canudo, a gente cria vácuo aqui dentro.
E conforme a gente cria vácuo, a pressão atmosférica que atua aqui empurra esse líquido para a nossa boca. Então, na verdade, quem faz esse líquido vir para a nossa boca é a pressão atmosférica, que está atuando aqui, conforme a gente suga o ar. Porque quando a gente suga o ar, que criamos vácuo aqui dentro, a pressão atmosférica, a pressão aqui dentro do canudo fica menor do que a pressão aqui fora. Então, essa pressão atmosférica que é maior, vai lá e empurra esse cara para cima. Outro exemplo, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, um caso de montanhas. Então, aqui embaixo tendo maior pressão e aqui em cima tendo menor pressão. O que significa? Foi lá como depois foi repetido no experimento de Torricelli, na montanha, e que verificou-se que a pressão era menor no topo da montanha. Bom, por exemplo, quando a gente está subindo lá uma serra, ou quando a gente está fazendo aquela viagem de carro, que a gente começa a subir alguma serra, montanha, alguma coisa do tipo, a gente sente o nosso ouvido, né, dar aquela estalada, dar aquela entupida. O que significa? Que a nossa ouvido está saindo de uma zona de maior pressão e indo para uma zona de menor pressão. Então, essa diferença de pressão causa aquele desconforto que a gente está acostumado. Quer dizer, que a gente experimenta, né? Então, são alguns exemplozinhos aí de pressão atmosférica atuando no nosso dia a dia. Bom, gente, como eu falei, que a gente estava verificando toda essa questão de pressão, aqui no caso, a gente vai começar a estudar, então, pressão em interiores de fluido. O que são fluidos, né? Gases e líquidos e a nossa intenção é estudar a pressão no interior deles. Então, como no caso da montanha lá, que se a gente subia, a gente alterava a pressão, aqui no caso, por exemplo, desse mergulhador, que ele está descendo, ele vai mergulhando, 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 a pressão em cima dele vai aumentando. Então, ó, sabemos que a pressão atmosférica diminui conforme aumentamos a altitude, pois o peso da camada de ar que exerce a pressão atmosférica diminui conforme aumentamos a altitude. E aí o inverso também acontece com os mergulhadores, por exemplo. Conforme eles vão se aprofundando, essa camada de líquido vai aumentando conforme a gente aumenta a profundidade. E então a pressão vai ficando maior em cima dele. E tem como a gente mensurar isso, calcular isso? Tem, vamos ver. Então, para a gente calcular, né, para a gente estabelecer aqui uma relação matemática sobre essa pressão no interior do fluido, que, por exemplo, esse mergulhador está sentindo, a gente vai definir que essa pressão ela vai ser igual à pressão atmosférica, né? Nesse caso aqui, ó, tá, o tubinho está aberto lá, então tem a pressão atmosférica está atuando aqui na superfície desse carinha. Então, além da pressão atmosférica, a gente vai somar esse termo aqui, que a gente vai chamar de dGH, que onde D é a densidade desse fluido, G é a gravidade que está atuando, e H é a coluna, o tamanho, né, da coluna de líquido que está atuando. Então, se esse cara lá ele mergulhou, conforme ele vai mergulhando, essa coluna vai aumentando. Conforme ela aumenta, esse carinha aqui também vai aumentando, certo? Então, como você pode ver aqui no desenho, ó, a pressão atmosférica está atuando na superfície desse líquido. Ele está querendo calcular a pressão nesse ponto aqui, ó, que está o meu pontinho. E qual é essa altura de líquido que está aqui? Essa aqui, ó, que ele marcou, do topo do líquido até o pontinho que a gente tem. Então, essa pressão ela é dada por isso, por PA, que é a pressão atmosférica, mais dGH. Então, a pressão vai ser a pressão atmosférica mais densidade vezes a gravidade vezes a profundidade, né? A altura da coluna de líquido. Bom, um exemplo que a gente pode fazer, então, é esse aqui, ó. Qual a pressão experimentada por um mergulhador em um lago que está a uma profundidade de 50 metros? E aí ele deu uns dados para a gente, ó. Ele falou que a densidade desse lago
é 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico, que a gravidade nesse local é 10 metros por segundo ao quadrado e que a pressão atmosférica é 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Beleza? Então, como é que a gente vai solucionar isso? Lembra lá que pressão é a pressão atmosférica mais DGH. Então, a nossa pressão, quem é a pressão atmosférica? É aquele deu, ó, 10 elevado à quinta. Então, 10 elevado à quinta mais. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente não ficar confuso depois na nossa conta, certo? Então, quem é a nossa densidade? 10 elevado à terceira. Então, 10 elevado à terceira vezes 10, que é a gravidade, vezes 50, que é a altura de 50 metros que ele está querendo calcular, certo? Que é da profundidade que esse mergulhador está. Beleza, gente? Então, ó, esse 10 à quinta que está somando, mantém ele aqui. Vamos resolver primeiro essas multiplicações. Lembra lá, multiplicação de mesma base, com a mesma base, a gente vai repetir a base e somar os expoentes, certo? Então, aqui, ó, 10 à terceira vezes 10. Lembrando que com esse 10 aqui tem um 1, né? Um 1 imaginário aqui. Então, 10 à terceira vezes 10, 3 mais 1 vira 10 à quarta, certo? E esse 50 aqui, ó, então ficaria 50 vezes 10 à quarta. Esse 50 aqui, a gente pode reescrever ele como 5 vezes 10, concordam? Então, 5 vezes 10, a gente mantém o 5, e o que a gente tinha de 10 à quarta aqui, a gente vai multiplicar com esse outro 10 aqui. Então, 10 à quarta vezes 10, 10 à quinta. Então, a nossa pressão, ela vai ser lá, ó, 10 à quinta, que a gente repetiu da pressão atmosférica, mais 5 vezes 10 à quinta, que a gente calculou. Então, é 3, 4, 5 aqui, beleza? Então, beleza. Então, ó, 10 à quinta mais 5 vezes 10 à quinta. Lembrando que aqui tem um 1, né? Também imaginário, que está multiplicando esse cara. Se você tiver com dificuldade de ver isso, como é que vai somar isso aqui, pensa nesse 10 elevado a 5 aqui como se fosse x. Eu acho que vai facilitar para vocês. Então, ficaria x mais 5x. Quando a gente tem x mais 5x, a gente vai ter 6x, certo? 6x, só que o nosso x a gente falou que é 10 à quinta, certo? Então, a pressão experimentada por esse mergulhador é 6 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Beleza, gente? Bom, muito obrigado por assistirem até aqui. A gente vai continuar essas aulas, né? Então, eu espero que vocês continuem assistindo, continuem acompanhando e não deixem de dar uma curtida aí no nosso vídeo.